Valeu! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, fogo. Não se mexa. Não se mexa. Não se mexa. Para que eu vou mexer. Bom, muito bem. Chegamos ao cristianismo. Para o Monoteísmo por excelência. O que o cristianismo qual é a revelação que ele aceita? Que Deus se fez homem. Mas isso tem uma base fundamental antes. Deus criou um mundo. Base fundamental. A herança judaica. Então, a herança judaica, se mais nada, o cristianismo é um prolongamento do judaísmo. Prolongamento é uma palavra um pouco infeliz, mas ele se vê como a continuidade do judaísmo, né? Não como uma ruptura com o judaísmo. Onde isso está claro? Não seria uma nova revelação, né? Digamos assim. É o complemento, é o auge da revelação judaica. Jesus Cristo não veio para abolir a lei, mas para mostrar a sua lei. Mas para levá-la ao seu cumprimento. O cumprimento da lei. De fato, depois já veremos que há uma série de fatores que apontam claramente para isso. Um segundo fator muito importante para o cristianismo, qual é? Reparem que o judaísmo é uma revelação progressiva, né? Mas cuja pedra fundamental é dada em Moisés, né? A revelação de que Deus é quem é. E o resto, portanto, todo o outro ser, todos os outros seres, são aquilo que não são, em certo sentido. São seres parciais. Além do mais, quer dizer, no início tem a eleição de um povo, uma escolha feita por Deus. Eleito, no caso, não significa melhor. Há várias passagens do Antigo Testamento em que insistem nisso. Deus disse: eu não te escolhi porque fosses o maior de todos os povos, ou o mais bonito, o mais perfeito, o mais inteligente, o mais... Né? Mas até pelo contrário, eras o menor de todos, o mais desprezível e o mais impotente. De fato, se você pega toda a história desse período, Israel nunca chega a ser um império minimamente razoável. Que ele passa a este tipo. Nossa. Professor, essa escolha não se dá em Abraão? A escolha se dá em Abraão, exatamente. Mas Abraão não é um homem intelectual propriamente. Então, com Abraão se dá a escolha: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Nesse sentido, o que há com Abraão é uma relação pessoal com Deus, coisa que toda a antiguidade, por exemplo, não tem. Todo o panteísmo, por exemplo, nas suas diversas formas, não tem uma relação pessoal com a divindade. Você implora a divindade, você cultua a divindade, mas fundamentalmente quanto mais longe ela estiver e quanto menos ela reparar em você, melhor. Né? Ela é uma espécie de tiranossauro, assim. Né? Melhor que não me veja. Ao passo que com Abraão, o que sim se estabelece é uma relação pessoal, mas de fato a afirmação da transcendência de Deus como ser por excelência se dá com Moisés.
e depois uma purificação continuada da imagem de Deus com os profetas, até chegar um pouco antes da época de Cristo, né? Então, no judaísmo você tem relação pessoal, você tem o povo, você tem uma história de convivência desse povo com Deus, e você tem uma purificação crescente da imagem que o ser humano tem de Deus. Até aqui, beleza? Então o cristianismo não nega nada disso, pelo contrário, diz essa história chegou ao seu cumprimento. Agora, tem um segundo ponto que é importante para a difusão do cristianismo. O que o cristianismo encontra no âmbito extra-judaico? Ué, pensei que você já estivesse em Curitiba. Eu vou dormir. Vai dormir. Já pensei. Como é que é? Então, agora vem não só para os judeus, mas para os... A salvação não vem mais só para os judeus, mas para os gentios, e tem que levar essa boa nova para os judeus também. Isso, porque por sua vez exige um esforço, quer dizer, um esforço doloroso, que exige primeiro uma negação da parte de alguns judeus e uma perseguição da parte de uma parte dos judeus. E dos próprios gentios. E dos próprios gentios também, que não vão aceitar. E também no caso dos gentios. Mas, expressamente, São Paulo, por exemplo, no momento em que o padrão da pregação de São Paulo, por exemplo, é sempre o mesmo. Ele chega numa cidade nova, procura a colônia judaica dentro dessa cidade, prega a eles, e só quando é rejeitado por eles, ele começa a pregar para os pagãos. Agora, o que o cristianismo encontra no âmbito pagão? Já quase de maneira universal no âmbito grego-romano, chamado helenista. O monoteísmo filosófico. Que, ou seja, a ideia que já não necessariamente sempre bem claramente distinta do panteísmo, mas fundamentalmente sim a ideia de que Deus é um só, não há uma multidão de deuses, e que esse Deus é distinto da criação, né? Que é basicamente o que foi amplamente ensinado e difundido por Sócrates, Platão, Aristóteles. E depois você vai ter nos outros filósofos, maior ou menor, especialmente nos estoicos, que tiveram muita importância, né? Maior ou menor consciência ou compreensão disso. Então, o monoteísmo filosófico, que já tinha contato com o judaísmo, especialmente onde? Dos judeus da Grécia. Curiosamente, menos na Grécia do que em Alexandria, no Egito. Há um platônico chamado Filão de Alexandria, que já fez uma tentativa de harmonização do monoteísmo filosófico com o judaico e uma primeira tentativa de exegese das Sagradas Escrituras. Esse é um ponto que é fundamental. Isso é mais ou menos 200 a.C. Depois você tem vários livros que a Igreja Católica recebe como inspirados, né? Que são
tem sua origem no âmbito do judaísmo helenista de Alexandria. Alexandria era uma espécie de Nova York, assim, da época, né? A Grécia seria uma espécie de Inglaterra, o país das velhas tradições, da alta cultura, etc. E tal. Ao passo que Alexandria é o país dos ricos, um monte de cara plantando trigo, né? Porto, de lá saía trigo para o Império Romano inteiro, ou seja, país de novos ricos, né? E tinha judeu que não acabava lá, mais lá. Tanto assim que houve durante uma época os judeus de Alexandria fizeram um templo só para eles. Quiseram dizer, não, nós somos mais importantes do que esses retrógrados da Palestina. Mas isso não foi muito longe. Mas o fato é que em Alexandria os judeus se imbuíram da filosofia como instrumento de análise da religião. Ok? E o cristianismo, desde que começa, né, além de ser o cumprimento da história, ele precisa de instrumentos de análise. Isto é, por que não somos judeus, então, afinal? Se o Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, se aquilo que se chama a lei é válido, por que não somos judeus? Não. Se os profetas são válidos, por que não somos judeus? Ou seja, pela primeira vez no cristianismo entra o quê? Para o judeu, a identidade se dá como? Quem é você? Basta vocês olharem qualquer livro do É membro de uma hereditário, é membro de uma. E se mostra como? Como se mostra? A genealogia. Das genealogias. Mas antes dos judeus não ia atrás dos prosélitos e tudo mais? Ia, mas o cara era inserido na genealogia. O judaísmo fundamentalmente sempre teve a consciência de que tinha o papel de converter o mundo. Só que, enfim, ao mesmo tempo que ele tinha essa consciência, os costumes judaicos tornavam difícil isso. Para ser muito claro e simples, em geral, os pagãos femininos, as mulheres pagãs que tinham contato com o judaísmo se convertiam, os homens não. Os homens ficavam na posição de prosélitos, simpatizantes. Porque, quer dizer, precisava fazer circuncisão. E para um homem adulto, circuncisão naquelas circunstâncias, com ausência de desinfecção, de asepsia na operação, podia ter consequências danosas. Ausência de antibióticos. Exato, não tinha antibiótico, não tinha nada, a probabilidade de um cara morrer era alta. Né? Então, as mulheres eram absorvidas sem problema. Agora, os homens, em geral, ficavam numa espécie de círculo de simpatizantes em torno do judaísmo. Isso também se percebe claramente nos Atos dos Apóstolos direto. Sim, fala. Agora, isso simplesmente significa o seguinte, quer dizer, se o cara era pagão, o pagão que era monoteísta, era só ele ficar perto do judaísmo. Mas isso não levantava o problema da compatibilidade entre as fés. Né? Sim? Bom, então a história se cumpre em Cristo. E o que Cristo afirma? Duas coisas básicas. Que, na verdade, toda a diferença central do cristianismo está naquilo que Cristo é, não tanto no que ele ensina, porque muitos rabis judeus já ensinaram pelos parecidos. Por exemplo,
a necessidade da misericórdia, a necessidade do perdão, o amor como força motora, tudo isso já vimos que apareceu ou no judaísmo ou também isoladamente no monoteísmo antigo. Então isso já existia. Tem um jovem. Não no que Cristo fez também, mas naquilo que ele é. Fala. Agora tem aquela passagem, jovem rico, mas eu já cumpro tudo isso, o que eu preciso fazer para me salvar? E Cristo diz algumas coisas, ele fala, eu já cumpro tudo isso. Aí Cristo fala, não, agora me siga. Exatamente. É o que você está dizendo. Ainda é mais do que isso que eu estou dizendo. Quer dizer, seguir só é imitar os atos. Viva como eu vivo. Então, isso ainda é exigente, mas há gente muito nobre que chegou perto disso. O importante, o mais central de tudo, são as afirmações que Cristo faz sobre si mesmo. Quais são? Eu sou. Ali cita Yahvé, como se diz o próprio Deus. Isso. Eu e o Pai somos um. Então, Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. É a chamada questão da dupla natureza de Cristo. E há uma segunda coisa que diz. E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, no início do Evangelho de João, fazendo referência explícita ao Gênesis, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ou seja, a segunda afirmação é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É o problema da trindade das pessoas. Na única natureza divina. E agora, se você for considerar isso, agora sim você tem os pepinos, não digo nem do milênio, todos os tempos, o maior pepino de todos os tempos. Quer dizer, considerar Deus e a natureza uma coisa só, assim, na via do pensamento do panteísmo, é uma brincadeira de crianças comparado com isso. Como é que eu consigo preservar o sentido de cada uma dessas palavras e, portanto, o princípio da não contradição com essas palavras? O judaísmo, o monoteísmo, é relativamente fácil também. Deus está aqui, o mundo está aqui, são separados, não há grande problema. Né? Agora, essas duas coisas antes de mais nada, o evidente é que você precisa do quê? Para conseguir começar a atacar o problema. De conceitos. Conceitos. Onde é que você vai buscar conceitos? Né? Então, a grande vantagem disso aqui, pensamento grego já universal nessa época, é que a gente pode fornecer os conceitos para atacar isso. Só que, claro, vai ser uma briga que vai durar
assim, as primeiras coisas, mais ou menos 600, 700 anos. Só para dar uma plainada geral, assim, no terreno. Só para dar aquela desbastada, assim. Ok? Uma coisa você ouviu falar disso desde criança, você entra numa igreja, você viu o quadro, você tal. Outra coisa põe-se na pele de um cara judeu ou pagão, né, que diz, não, Deus é uma espécie de gás autossuficiente a uma distância, né, lá, perfeito, distante, tá? E outra coisa é o lamaçal aqui, né? Não há uma proporcionalidade, não há uma mensurabilidade. Tudo bem, ele criou o lamaçal, mas também, né? Agora não, entrou. É a questão complicada de todos os tempos. Muito bom. Como é que se consegue resolver isso? Você tem que primeiro entender como é essa união de Deus e da natureza humana. Certo. Na verdade, essa só vai ser, na prática, vai ser a segunda questão. A primeira, Mas no primeiro já que entender como é que era a união da alma do corpo, para depois nós depois. E essa não está resolvida ainda. Não. Essa você está tentando resolver. Porque ele está mais avançada já, mas... A primeira mesmo é como é que eu comprovo que esse cara está dizendo que é Deus mesmo. Tá. Então, isso, evidentemente, a primeira coisa que eu preciso aqui é motivos de credibilidade. Por que cargas d'água? Bom, Krishna já dizia que era uma divindade hindu, tem um monte de semideuses na Grécia, lá Hércules, Teseus e tal. Então, um semideus a mais, um semideus a menos, ou seja, pega a natureza humana, pega a natureza divina, bate no liquidificador e fica meio a meio, não tem problema. Certo? Só que o problema de você pegar metade e metade e bater no liquidificador é que o resultado final não é uma coisa nem a outra. Basta. Quer dizer, se você realmente pegasse um homem, misturasse com Deus, então você perderia todos os atributos de credibilidade infinita, de sabedoria infinita, portanto poderia errar, então no fundo vira um cara, um Superman, vira o Papa. Você caiu todos os... No fundo não aconteceu nada realmente. E aí? Como é que eu sei que esse cara é Deus mesmo? As obras dele. Relatos de milagres tem por todo lado. Ele falou Tanto que no âmbito judaico quanto no âmbito grego. Falou que era Deus e não só isso, né? Acho que a chave aí é a ressurreição. A chave é a ressurreição. De fato, né? No primeiro escrito cristão, que é o terceiro mais ou menos, vocês têm a afirmação lapidar de São Paulo, que é se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque se não ressuscitou, não era Deus.
E se não ressuscitou, quer dizer, ressuscitar significa estando morto e, portanto, incapaz de tomar qualquer decisão e, portanto, incapaz de realizar qualquer ato, ele realiza o ato da ressurreição. De fato, esse se ocorreu, é o mais estabanante, mais estapafúrdio de todos os acontecimentos de toda a história. E o pessoal tinha absoluta e clara consciência disso. Mas na mitologia grega não tinha o pessoal que foi pro Hades e voltava? Não tem nada a ver com a ressurreição, o cara vai fisicamente pro Hades sem morrer. Né? Você tem um monte de prefigurações mitológicas que não são ressurreição, são ou espécie de viagem do Dante, né? Entra no inferno e atravessa o inferno e sai. No fundo são prefigurações daquilo que depois se vê que Cristo, né? Cristo morreu, desceu aos infernos e ressuscitou, só que a diferença é o morreu. O próprio Ulisses desceu ao Hades, Como é que é? o próprio Ulisses desceu ao Hades. Desceu ao Hades, voltou, né? Mas isso tudo se sabe perfeitamente que é poesia e que, enfim, não é para levar a sério. Você não vai dizer que, não, o Dante, de fato, fisicamente entrou no inferno, subiu a montanha de seu abismo, subiu a montanha e saiu no vulcão Etna. Não. Sabe que é poesia isso. No caso de Cristo é físico. Isso está sendo escrito por volta do ano 60, né? E no ano 60, portanto 30 anos depois que tudo que foi público, o fato de este senhor ter sido pendurado numa cruz. Ou seja, que dúvidas sobre a morte não há muitas. E de fato, quer dizer, todo mundo, judeus e pagãos igual, né? No momento em que começam, que os cristãos chegam para eles e dizem, não só morreu, mas ressuscitou, dizem, conta outra. Né? Outro dia te ouviremos com gosto. Pode ser. Né? Vai falando aí que, né? Agora, de fato, se vai para a Terra Santa, conversa com judeus lá, ninguém, se você diz que morreu, que existiu Cristo, os judeus nunca vão testar para isso. Né? Isso acontece na ressurreição. Mas eles aceitam o fato que existiu mesmo. Não, que Cristo existiu, sim, que basicamente os relatos dos evangelhos são verdadeiros, que com certeza ensinou que foi crucificado, morto e sepultado, tudo isso. Só a ressurreição, você tem, são estritamente os cristãos que afirmam isso. E mais os cristãos estão dispostos a morrer por isso. Então, de fato, causa impacto esse troço. Né? O argumento de Santo Agostinho resume esse argumento na seguinte frase lapidar: auto Deus, auto manus homo. Quer dizer, ou Cristo era Deus, ou era o pior de todos os homens, um vigarista, tão vigarista que se enganou a si mesmo e enganou a todos os outros. Ou era Deus, ou era o pior de todos os homens. Ora, se você lê o Evangelho, qual é a conclusão que você chega? Que ele não acha. Não dá. Você trava esse negócio. Então,
matiz para isso. Né? Para o judaísmo era inconcebível, porque se Deus se fizesse homem, Matando esse homem, matando esse. deixa de ser Deus. Né? Então, formulado assim não funciona. Por isso que a primeira formulação vem daqui. Como é que a gente entende Pai, Filho e Espírito Santo? O que é o Pai? É o Criador. Primeiro é o sentido mais elementar. Criador. É aquele que dá origem. Realmente, É o que transmite a sua realidade. Como é que vamos entender o Filho? Qual é a primeira coisa que o Pai gera? Qual é a primeira coisa que qualquer ser humano gera? Já vimos isso. A imagem de si. Uma imagem de si. Gera logos. Verbo logos, também, ou em latim, verbo. O logos é a imagem mental do Pai. Assim como você, dentro de você, traz consigo o quê? imagem, autoimagem. Uma imagem mental de si próprio. Né? Qual é a distinção real entre você e a sua imagem? Que é a imagem de mim mesmo. Que a sua imagem é menos perfeita do que você mesmo. No caso de Deus, sendo Deus, é igual. Então, qual é a distinção real entre os dois? São extremidades de uma relação. Está muito difícil, não? Não. Tá. Não? Não deu? Não, tudo aprendendo. Tá. Entre imagem, né? Vocês, como é que é a canção do Caetano? Narciso acha feio O que não é espírito? o que não é espelho. Entre você e a sua imagem é o quê? Correspondência. Uma correspondência. Uma relação de amor. Né? O adolescente é muito forte, ele fica lá assinando, contemplando a sua assinatura e tal. Né? Fica lá mostrando que ele é diferente dos pais, fica lá, né? Tudo ao mesmo tempo sempre muito meio vamos dizer assim, inseguro, né? Que de fato a sua imagem ainda não resistiu a nada, né? Não teve brigas, não mostrou a sua capacidade, então fica naquele, né? Então se tem uma imagem pela via do amor. Aqui também podemos chamar Espírito Santo, que é uma relação desse tipo. O pai ama o filho ama o pai. O pai gera o logos, mas o pai ama o filho. Até aqui, beleza? Professor, pouco antes de Cristo ser crucificado, ele pede ao Pai, se possível, para que ele passe por aquilo tudo. E Dá a entender que o Pai teria mais decisão, mais poder, alguma coisa nesse sentido. significa que você tem uma distinção clara nas extremidades da relação. Significa que ele não é simplesmente o próprio Deus. Sim? Que ele é distinto do Pai. Eu não posso falar com alguém que é o eu mesmo. Claro. Né? Se fosse absoluta, total, inteiramente, eu não posso Mas falar. a questão que o manda e o obedece. Agora veja. O que faz com que você obedeça?
Se confiança implica Amor. amor. O cara, se a namorada diz, esteja aqui às 7 hoje, tá? O cara está às 15 para 7. Por quê? Vai ter um castigo terrível se ele não for. Não sei. Depende da namorada, né? Mas fundamentalmente, quer dizer, ele não só quer fazer o que a namorada quer, o amor faz com que a pessoa não só queira fazer o que o outro quer, mas Faça mais. mais, exatamente. Né? Então, se entende perfeitamente essa coisa da oração do outro. Né? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que eu não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Se desse, tudo bem, entende? Que eu sei que vai ser fogo. Mas se puder, e por outro lado, se sujeita, portanto, totalmente. Ou seja, uma entrega voluntária e livre. Sim. Não é uma necessidade ou uma simples submissão a um poder maior que tem capacidade de castigá-lo, para dizer assim. Tá? Muito bom. Então, aqui também você tem relações. Isso, por sua vez, lembra o quê? Onde o cristianismo se inspirou para essa explicação? Sim, É uma família. Lembra a família, mas também lembra outra coisa, sim. Metafisicamente, lembra o quê? Não vimos que no panteísmo a relação de origem é uma relação mental, que Deus se relaciona com a criação, como a origem, como a sua imagem, como a fonte, como o rio. Então, neste nível, se aproveita o modelo panteísta do Plotino, que é o uno. Plotino é um filósofo pagão, platônico, inclusive, que foi mais ou menos no século 120, que estava preocupado com o crescimento do cristianismo e quis fazer um sistema rival, que fosse com base panteísta. Né? Então ele postula a existência de um Deus, Logos, e Anima Mundi. Na relação panteísta clássica, 3 esferas, o modelo de casca de circulo, mas apenas 3 níveis. E depois aqui já no sistema externo. Então, os padres gregos, padres são os escritores eclesiásticos, teólogos, bispos, pastores, etc., dos primeiros séculos, que têm que explicar o cristianismo para os seus ouvintes. Né? Tem que defender a fé, tem que responder às críticas, etc. Os padres aproveitam o modelo do Plotino e, para entender a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, né, a entendem dessa forma, como um sistema de relações permanentes. Que, se você quiser, pode dizer que é panteísta dentro da Trindade.
dentro de Deus. De fato, dentro de Deus, dentro de si mesmo, Deus é panteísta, né? Como parece lógico. Tudo em Deus é Deus, ora bola. Agora, com relação ao mundo, você tem uma distinção completa e nítida. Isso você preserva duas coisas que são sensacionais. Uma, você preserva a intuição panteísta e, por outro lado, o princípio de não contradição. Sem a intuição panteísta, então tinha algo de verdadeiro desde sempre. Vocês estão com uma cara de catatônica aqui, pelo amor de Deus. Alguns não assistiram a aula do panteísmo. Não, mas eu estou falando do Gasparzinho, que enfim, deveria. Né? E aí, Gasparzinho catatônico. Bom, que coisas diferentes isso traz? Há um conceito fundamental que é criado nesse momento. Pessoa. O conceito de pessoa. A pessoa como. O que distingue Pai, Filho e Espírito Santo? Relação de Deus. O fato de serem Deus? Não, os três são Deus e Deus é tudo de Deus, é infinito e tal, então não há distinção real. A ação deles. Também não, porque toda a ação divina é chamada divina ad extra, para fora de Deus, é uma ação criadora, uma ação, uma intervenção no mundo que é limitado, parcial. Então a ação não descreve bem. Mas como assim? Isso aí, como assim? A ação é conforme a natureza? Sim, claro. Como assim? Uma coisa que eu faço não é a natureza humana inteira que faz. É a minha pessoa que faz. Mas tem uma coisa própria. Você é algo da sua natureza. Eu quero ver você fazer algo que não é da sua natureza. Sai voando pela esta janela, quero ver. Sai. Não posso. Cante como um canarinho. Não é imitação do canarinho, cante. É que como a pessoa de Deus não tem tempo, tudo que ele pode fazer, ele faz, né? Não é assim uma coisa que... Mais ou menos, não, isso não é bem verdade. Tempo só existe para cá. Espaço só existe para cá, na linha divisória. No espaço. Né? Possibilidades só existem para cá. Em Deus tudo são realidades. Deus não existe potência que eu quis dizer. Não, do lado. Não é errado. Deus é, acabou. Deus é tudo certo. Exatamente. Então, o que distingue Pai, Filho e Espírito Santo? Pô, A relação entre eles. a relação entre eles. A pessoa como centro das relações. Agora, ou seja, o que distingue o Pai e o Filho é que o Filho é gerado, ele é a extremidade da relação de filiação. E o Pai é gerador, ele é a extremidade da relação de paternidade. O que distingue o Espírito Santo? Até o momento aqui. Procede dos dois. Procede dos dois, isso. Né? Procede. O que o cara faz quando está apaixonado? Muitas coisas. Não são coisas externas. Ele suspira pela amada. Ou ela suspira pelo amado. Então, essa é uma relação de expiração. Ativo e passivo. Ativo da parte daqui,
e passiva da parte. Mas é como se fosse uma coisa. O filho tá apaixonado pelo pai, essa é uma coisa que. No sentido, melhor sentido possível, qualquer filho que se preza está apaixonado pelo pai ou pela esposa. Mas no nível humano, isso daí tem quando você não tá com a pessoa, né? Como assim? Esse suspiro aí, às vezes é um pouco de saudade, uma coisa assim, mas como resolver isso? É uma imagem poética para descrever essa relação. Mas o que ela quer exprimir é o seguinte: qual é o desejo da pessoa que ama? Estar com a Exatamente. O próprio amor é um desejo, um impulso de união. Por isso que você fala em inspiração, fala em suspiro, fala em sopro. Não é à toa que a própria palavra espírito significa Inspirar no sopro. Né? E em grego o nome do Espírito Santo é pneuma, sopro. E em hebraico é ruach, sopro. que é a imagem do Gênesis. Que é a imagem do Gênesis. Deus soprou nas narinas do ser humano e tal. Quer dizer, o nome de inspiração está bem sugerido. Esse tipo de coincidência se vê direto. Então, pessoa como centro de relações. E no caso, em Deus como centro de relações persistentes, eternas, não mutáveis, estáveis. Na verdade, não dotadas de tempo. Não é que o Pai existe antes do Filho e o Espírito Santo é um produto dos dois. Não. Eternamente, desde sempre, desde antes de existir tempo, desde depois quando não houver mais tempo, sem falar no antes e no depois, essa é a relação entre as pessoas. Uma relação metafísica ou de prioridade, não uma relação de origem temporal. Que, nesse sentido, são coeternos. Até aqui, beleza? Professor, aquela coisa do nossa imagem e semelhança é referente aos três? Isso, exatamente. Com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai entender o ser humano aqui como o quê? Como uma imagem especular da Santíssima Trindade. O eu, no caso de Agostinho, a memória, aquilo que é a sua construção ao longo do tempo, é uma imagem do Pai. Só que, claro, limitada, né? O seu conhecimento, a sua razão, é uma imagem do Verbo, que é o que te permite conhecer a estrutura lógica do mundo. Então você tem e a imagem do Espírito Santo em você é a sua capacidade de amar ou de querer, com a sua vontade. E esses três se relacionam entre si de maneira análoga a como a Trindade, as pessoas da Trindade se relacionam entre si, com a diferença de que na Trindade essas relações são eternas e permanentes, portanto, geram pessoas diferentes. No nosso caso, são relações entre potencialidades, entre possibilidades. Tá, então a leitura de que Deus teria uma aparência humana, isso foi equivocado. Que Deus tivesse cara, um pálpebras de 3 anos-luz cada uma, narinas de... A leitura que mexe se faz.
Sim, isso no fundo, em geral, é a leitura que os que querem ironizar o cristianismo fazem, né? Já vi cara falando isso. Agora, não é nesse sentido. Agora, por outro lado, você também pode dizer, sim senhor, Deus além disso é parecido fisicamente com o ser humano. Como? Isso faz Quer dizer, o fato de você ter esses três, digamos, né? Corção tem uma passagem gloriosa em que ele fala que o ser humano tem como se fosse três antenas por sobrenatural, que são cada uma delas, né? A razão aponta para Deus, a vontade quer um amor infinito e o eu quer uma estabilidade no ser. Sim. E de certa forma, como elas são só potenciais, a razão divina pode se tornar a realidade dessa razão. O amor divino pode se tornar a realidade dessa potencialidade de amar humano. E a realidade do ser do Pai pode se tornar a realidade do eu. Só que isso, digamos, não em todo ser humano, e não em nós, mas em Cristo sim. Então você pode dizer que por causa da estrutura de semelhança com Deus do homem, é que Deus pode se encarnar no ser humano. Não poderia se encarnar num macaco, por exemplo, por mais bonzinho que fosse, por mais que perfeito que fosse, porque o macaco não tem razão livre, não tem memória, não tem vontade. Fala. Essa estrutura fala que Santo Agostinho, isso daí demorou para chegar até esse ponto, né? Uma questão interessante é como é que os padres da igreja eles tentaram fazer essas formulações, né? Um conceito interessante que o Origens fala é diferenciar o Pai do Espírito Santo através da economia. Isso. Então, eu não sei, mais do que dizer se é ortodoxo, heterodoxo, eu queria entender melhor esse conceito, né? A economia na Santíssima Trindade. Economia da salvação. Essa é uma ideia comum. A economia da salvação é como se a leitura moderna é plano salvífico. Né? Isso. Mas essa leitura dos padres da igreja tinham? Essa leitura não é para descartar, mas o problema é que ela não, aparentemente não chega ao básico. Essa leitura vai ser repetida em Origens por muita gente. Então, fundamentalmente o Pai agiria no Antigo Testamento, criando e dando a lei, e portanto gerando uma salvação por meio da lei. Se você obedece à lei, você é salvo. Essa é a economia básica do Antigo Testamento. A segunda fase seria a fase de Cristo, em que a ação dominante é a de Cristo, que salva pela misericórdia. Portanto, pelo perdão dos pecados. Não abole a lei, mas em vez de a pessoa ser castigada conforme a lei, para que se salve, ela tem que ser, ela se converte ou muda de parecer, quer mudar, quer se assemelhar a Cristo pelo fato de ter sido perdoado. E esse não abole, mas absorve a ação. Então agora você já tem duas fases da economia, pai e filho. Né? E o terceiro época, o terceiro momento, o terceiro estágio, seria o do Espírito Santo, em que os próprios seres humanos, Deus atua através dos seres humanos, né? Ou seja, da igreja, para levar essa salvação de Cristo a todos os homens. Então, em geral, a economia da salvação se fala desses três estágios. Isso é toda uma teologia da história.
mas é menos uma teologia, menos uma compreensão de quem Deus é, do que uma compreensão da sua atuação na história. Entendi. Sim. Quer dizer, ele não usava essa diferenciação para falar da natureza de Deus, ele falava só para falar da ação mesmo. Né? É, exatamente. Naturalmente teve que ter todos os erros para se conseguir chegar a essa formulação. Quer dizer, teve o pessoal que dizia, não, Pai, Filho e Espírito Santo são apenas um. Ou são três totalmente diferentes. Ou são três modalidades ou imagens do mesmo ser. Ou são três máscaras do mesmo ser. Ou são só três modos de atuação. Todas essas são coisas que foram afirmadas e condenadas. O Orígenes ele fala nessa última linha, né? Me parece. Que é um modo de atuação apenas, né? Isso. E Pai é um modo de atuação de Deus. Cada uma dessas teve que ser rejeitada, mas depois encontra o seu lugar parcial no conjunto. As heresias como sementes de dogmas. As heresias são sementes de dogmas, exatamente. Muito bem. Então, primeiro você tem que distinguir isto, para você poder entender a encarnação. Quer dizer, quem se encarna não é esse Deus completo. Quem se encarna é o Verbo, estritamente, né? Que por sua vez tem uma imagem do conjunto. Ora, a encarnação significa o quê? O que significa que o homem é homem e Deus ao mesmo tempo? O que faz você ser homem? O pessoal, corpião. Certo. E como é que você chama esse tipo de união? Por quê? O que significa hipóstase? Hipóstasis. O que está por baixo. Isso. Boa. Então, isso significa substância. Mesma coisa, aquilo que está por baixo. Então, o que está por baixo do que, no caso? O que está por baixo do Gasparzinho? O que está por cima e o que está por baixo? O corpo está por cima. E a Nossa. roça por baixo. O corpo é visível. Então, estritamente é o corpo. Não é quem está em cima, quem está embaixo. Hoje. Essa Aparência. é uma relação entre quem está em cima e quem está embaixo. Ó, o que você enxerga, o que você, no teu contato com o Gasparzinho, qual é as primeiras coisas que você É, a percebe? primeira coisa é sensível, ela não Isso, exato. corporal. Um cabelo assim, praticamente branco, uma pele praticamente branca, um narigão, óculos, orelha, né? etc, etc. Então, esse amontoado de impressões sensíveis é o que está por cima. É o que tem contato, é a superfície da coisa com relação a você, certo? Agora, o que está por trás dessa superfície? O Espírito. Aqui. Essa poltrona aqui não tem uma série de
de impressões superficiais também. Sim. Então, por trás delas está um espírito de poltrona, certo? Tem a forma. E essa câmara tem uma pretice e tal. Ah, então se tem uma forma, que é o quê? Ideia. Uma ideia. A ideia não é dele. Não. Uma estrutura lógica, determinada ordem em que as coisas se manifestam. Certo? Dá para entender isso, sim ou não? A estrutura lógica. Uma estrutura lógica. Qual é a diferença entre um cachorro e uma ameba? Se você pegar os dois, bater no liquidificador, medir a mesma quantidade de ameba por um lado e a mesma quantidade de extrato de cachorro pelo outro, Extrato de cachorro. qual é a diferença química entre os dois? Nula, praticamente. Né? Se você pegar o DNA de um e comparar com o DNA do outro, qual é a diferença? Suponhamos que as quantidades dos 4A, G, T, C, não é isso, chefe? Seja igual. Qual é a diferença entre um e outro? 5%. Não, suponhamos que seja igual. Qual é a diferença? O que faz com que um seja ameba e outro cachorro? A estruturação. A estrutura, a ordem lógica. Nossa, mas que limitado então, né? Como é que é? A quantidade de pessoas diferentes é limitada, né? Deve ser quanto? Quanto deve ser? Alguns zilhões assim, né? Mais ou menos 40, 10 a 23, alguma coisa. Então a história vai ter fim. Vai, algum dia. Não pode repetir o modelo. Mas enfim, isso provavelmente vai levar alguns trilhões de anos ainda, até com todas as combinações possíveis. Muito bom, mas enfim, então, por trás disso está uma ordem, uma estrutura lógica que a filosofia grega chama de forma, e mais exatamente de forma substancial. Está por trás dos acidentes. Substância é aquilo que está por trás dos acidentes. A ordem lógica que faz com que algo seja o que é e que está por trás dos acidentes. Tudo bem até aqui? Tá. O que acontece na encarnação? Toda uma pessoa, toda a natureza está por baixo. A natureza humana. A natureza humana, de certa forma, continua a representar a superfície. Com todos os aspectos próprios da natureza humana. Então você diria, acidentes ou impressões externas, altura de Cristo, de tamanho, né, o cabelo, etc. Por trás, uma substância humana, corpo e alma, que é a primeira hipóstase. E por trás da natureza humana, a substância ou a natureza divina. Quer dizer, a divindade atua como uma segunda hipóstase para Cristo. É como o ordenador. A estrutura lógica daquilo que estrutura. Na verdade, essa aqui é divina. E sendo divina não é apenas um ordenador, é muito mais, é infinitamente capaz. Por isso que pode, por exemplo, fazer aquilo que é visceralmente incapaz, de que qualquer ser humano e qualquer ser vivo é visceralmente incapaz. Por exemplo, ressuscitar. Diga, Jonas.
a compreensão também dessas segundas hipóteses demorou a chegar em. Parece que uma compreensão anterior é que tem a primeira hipótese em Cristo, e assim, Cristo seria como se fosse um boneco que Deus controla, né? Isso foi outra versão que teve que ser também. Tem todas as versões. Porque se você não compreende isso daí, você vai acreditar que a coisa mais lógica para quem ainda quer defender a divindade de Cristo, ou você nega a divindade de Cristo, como Mário, né? Ou você fala que. Qual é o nome disso? O que é isso? É monoteísmo? Tem a versão gnóstica que diz o seguinte, no fundo você não tinha um ser humano, você tinha só exato, você tinha divindade, que é a única realidade que existe, o panteísmo, e você tinha uma imagem aparente, pode ser um papier machê, um bonequinho, uma boneca de palha, né? Bonequinhos que você puxa os fios, né? Que era o cara que você chamava de ser humano Cristo. Né? Então isso foi amplamente condenado. Outra versão era a versão, você no fundo só tinha um homem divinizado, quer dizer, ele foi elevado ao status de divindade. Né? Também não. Aí você tinha a versão nestoriana. Né? As duas coisas estão lá juntas, se operando simultaneamente, mas que no fundo, cada um é cada um. Nossa Senhora é mãe das células do corpo do ser humano Cristo, mas não mãe de Deus. Né? Pai de Deus é só Deus. Não teve uma ainda que Cristo divino alugou o corpo de um homem, aí ele ressuscita e falou, agora você está livre. Aí ele casou e decidiu tudo. Na hora que o cara foi ser crucificado, tirou o carro, puxou o carro. Né? Tem todas as versões. Professor, a questão dele ter essa natureza também divina, como que eu vou entender que para ele resistir a tentação foi difícil? Ou, na verdade, foi completamente fácil, não foi nenhum sacrifício? Não, ele pegou, assumiu a natureza divina, sem a inclinação ao mal, sem a consciência, sem o pecado, mas com toda a fraqueza. Então, para ele ouvir o diabo no deserto, teve lá o seu sacrifício. Mas porque ele também era divino, que para ele não foi nada. Exatamente. Quer dizer, assim como a oração morta que você já fez alusão, quer dizer, se você soubesse claramente que você ia ser torturado até a morte daqui a 4 horas, como é que você estaria? Sono Senhor. Não muito contente com a perspectiva, provavelmente. Né? Então, tudo que a gente sentiria, ele sente também. Fome, sede, cansaço, dor. E isso aqui tanto para os judeus quanto para os gregos, é o grande problema, né? Quase uma blasfêmia. Como é que você ousa dizer que Deus está submetido a esse tipo de indignidade? Muito bom. Agora, vocês veem que isso aqui implica toda uma mentalidade nova e diferente, a saber, reparem nisso. Reparem nisso. O que significa aí? Adição. Tá. O judaísmo, etc., tendem, e os paganismos e tudo, tendem a enxergar o seguinte: ou uma coisa ou outra. Ou é divino
pertence ao povo eleito ou não pertence ao povo eleito. Certo? Há toda uma atitude que pode ser, às vezes, resumida como algo é o latino excludente. Né? Então, uma coisa ou outra, não tem meio termo, não tem abrangência. É diferente, ou existe um outro ou no latim, que é o véu, que corresponde ao que nós às vezes escrevemos eu. Então, o véu permite as duas opções, ou duas coisas simultaneamente, ou uma delas só, ou nenhuma delas não. Né? O out só significa se tem uma coisa não pode ter outra. Né? Então toda a antiguidade olha para a realidade como out. Certo? Ou é uma coisa, é outra. Ou relação pessoal com Deus, ou relação do povo. Ou se comporta bem ou se comporta mal. Nunca é includente. Ou filosofia ou fé, etc. O cristianismo vai entrar o quê? O e. Ou tanto uma coisa como a outra. Você se obrigar a dizer Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o que isso obriga a fazer? Obriga você a explodir os seus esquemas mentais, e dizer, peraí, cara, como é que eu consigo entender esse troço? Não desistir de explicar, mas eu preciso repensar tudo aqui. Então, em princípio, desde o começo, no primeiro momento em que o cristianismo encontra a literatura pagã, por exemplo, né, a tendência vai ser rejeitar. Mas isso durou muito pouco. Logo a seguir, já os padres gregos e tal começaram a dizer, não, aqui tem uma coisa importante que nós precisamos usar para conseguir entender. Então, no primeiro momento foi ou razão ou fé, mas logo a seguir foi razão e fé, simultaneamente. A rejeição pelos judeus e depois pelos pagãos não é típica do ou. O cristianismo logo a seguir disse judeus e pagãos. Precisava, isso já foi no ano 40, aos 50 mais ou menos. O primeiro concílio que disse, não, peraí, a lei judaica não pode ser aplicada de maneira excludente aos pagãos. Depois a seguir, como é que fica uma relação pessoal com Deus ou a relação pública, ponto público, típica do paganismo? A resposta é os dois, relação pessoal e ponto público. Né? E se vocês pegam a história da igreja, ela é toda ela, isso é uma tentativa de integrar todos os aspectos bons da humanidade, todos os pontos positivos que você encontra em qualquer linha de pensamento, qualquer linha de filosófica, qualquer linha de interpretação da realidade, tudo demora às vezes para absorver, né? Mas sempre é uma tentativa de juntar as coisas. Uma das críticas que se faz, não, a Igreja Católica se paganizou na época do Constantino e assumiu os antigos templos pagãos, etc. Claro, mas tinha mais que fazer isso, faz parte da lógica básica. Não, você tem que
harmonizar, integrar, etc. E tal. Então, quer dizer, não foi nem um cálculo político meramente, os caras estão acostumados a vir aqui, então em vez de botar um templo pagão, a gente bota uma igreja e engana os caras. Né? Nem isso, nem uma entrega ao paganismo. Não. O pessoal está procurando aqui alguma coisa, vamos integrar, trazer para dentro. Né? Toda hora vocês vão ver que há oposições aparentes. Augustinismo, por exemplo, né? Versus aristotelismo. São Tomás integra também Aristóteles e Santo Agostinho. Assim por aí, é sempre integrar. Né? A tendência que recai um pouco no modo excludente de ver é a tendência nominalista e protestante, ou seja, a própria da modernidade, em que você recria um problema que não deveria existir, que na verdade já estava superado. Quer dizer, o papo ou razão ou fé, a briga da razão e da fé, da ciência e da fé, é um papo recente, um papo com menos de 500 anos. No fundo, é algo que os outros 1.500 anos da igreja teriam dito, mas cara, está resolvido. É as duas coisas, razão e fé, uma conduz a outra, acabou, as duas se ajudam mutuamente. O papo ou é a igreja institucional ou a igreja pessoal, privada, interior. Não, cara, as duas. Mas é que a igreja institucional é corrupta. Vamos resolver a corrupção, vamos atenuar, vamos limpar, mas nunca jogar fora o essencial por causa do ocidental. Outra, que no caso tem seu lado benéfico, igreja e Estado, como é que fica? Também várias tentativas são feitas. A clássica vai ser sempre dizer igreja e Estado. Visão dos dois cenários. Né? Visão dos dois cenários. Das duas espadas, tem várias visões ao longo dessa dentro. Os dois corpos do reino. Exatamente. Então, vai ter a questão de como é que eu harmonizo isso. Mas a tendência católica é sempre, não, tem que ter os dois. Aí, como se relacionam? A igreja protege o Estado protege a igreja, os dois devem ir separados e puxar paralelos do mesmo carro, enfim, esse modo já são outros 600, mas tem que ter os dois. A modernidade vai criar um problema, não, ou um ou outro. Preciso acabar com a igreja para maximizar o papel do Estado como pai que protege a nação e com seus filhos. Ou então é preciso minimizar o papel do Estado, se possível acabar com ele, porque ele é opressor e destrói a iniciativa privada. E assim por diante. Quase todos os temas podem ser entendidos com bastante clareza, os temas relacionados ao cristianismo, de acordo com essas oposições. O papel do cristianismo historicamente foi, sobretudo, tentar vencer as oposições, as falsas oposições, e integrar os diversos modos de enxergar. Bom, senhores, é isso. Tem dúvidas? Querem fazer? Só da cruz, assim, da... A cruz, que tem? Do cristianismo, o papel da cruz do cristianismo em relação ao Outro é alegria e sofrimento.
né? Ou alegria ou sofrimento, que aliás é outra maneira da modernidade. Mais ainda, quer dizer, Deus se encarna por quê? Para sofrer, né? Basicamente. Mas também para salvar. Bom, primeiro, ele se encarna para ensinar que Deus é homem ao mesmo tempo. Segundo, ele se encarna para mostrar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, ele vem para morrer, certo? Por quê? Como oferenda doada para Deus. Sim, mas quer dizer, não dava para fazer, enfim, Deus podia ser um pouco menos sacaneta, né? Podia ter uma versão assim mais mitigada. Para que precisava chegar até o fim? Talvez para que Né? Bastava só as cacetadinhas assim, já estava resolvido todo o problema da redenção, tal como é apresentado para o Santo Anselmo. E aí? Se ele não morre, a gente perde a ressurreição. Então, por um lado, porque a ressurreição é a pedra de toque de tudo. Com a ressurreição, ou aquilo que é o mais inconcebível na história humana fica provado, entre aspas. A ressurreição é a prova fundamental. Mas há um outro ponto ainda que é igual. isso cria uma dívida de amor com o homem para com Deus. Sim. Quer dizer, o que no fundo te diz não? Eu preciso melhorar, eu preciso mudar de vida. Esse é um dos outros. Enquanto você estiver satisfeito com a sua vida, não vai fazer nada. Enquanto você estiver desesperado com a sua vida, você também não vai fazer nada. Só vai ficar se lamentando. Eu não presto, não sirvo para nada, não tenho condições, eu sou mau, eu sou nojento. Né? Então, quando é que você realmente muda? Quando você se sabe perdoado e que aposta em você. Pelo menos alguém esteja a tal ponto apaixonado por você que o amor dele seja exigente. E aí você diz, eu preciso estar à altura desse amor. Então, a cruz é exatamente isso. Deus está tão apaixonado por você que morreu por você. E ao mesmo tempo, isso apaga tudo que foi, tudo que tenha feito de errado, mas ao mesmo tempo diz, esteja à minha altura. Resolveu para você, não? Ei, Gabriel. Mais ou menos? Sim? Não, eu acho que falar disso. Beleza. O que mais? Mas Henrique, ainda sobre isso, né? Tem alguns, não sei, me parece às vezes que muita gente, alguns cristãos pensam assim, bom, Jesus Cristo morreu por mim na cruz, já pagou tudo, então é como se ele tivesse pago toda a conta do restaurante, eu posso fazer o que quiser. Ou uma coisa ou outra, quer dizer, como ele já resolveu, eu estou liberado. Pagou a passagem e eu agora estou... É o mesmo isso, né? Só festa, só festa. Né? Porque se é só a fé, já é nessa geração. Eu errei. Outra falsa posição. Claro, né? Então, simplesmente, a resposta dupla é, quer dizer, sim, ele, mas você tem que reviver também. Claro que você, na prática, sendo infinitamente menos poderoso do que ele, vai ter infinitamente menos capacidade de sofrimento do que ele, portanto, na prática, vai sofrer infinitamente menos. Na vida real é isso. Mas em termos de disposição, né,
quer dizer, se a questão toda agora você fica recentrada no amor, em que sentido você pode dizer que ama alguém se não está disposto a dar a vida por ele? Né? Bem, eu gosto de você, mas se chover eu não posso ir, tá? Conhece a história do cara que estava tão apaixonado pela namorada que ele precisava preparar o futuro casamento e aí ficava trabalhando até as 10 da noite todos os dias, nos fins de semana também. Mas religiosamente ele escrevia uma carta por semana para ela. Conhece, não? Ela casou com o carteiro, óbvio. Se você não está disposto a fazer casamento, está disposto a se sacrificar, não vem dizer que há amor. E amor precisa dos dois lados, vai e volta, não? O que mais? Você e o teu negócio aqui que não funciona. Que? Para funcionar? Sem calma, né? Eu não estou no carro, nossa. Acho que ele Mas desistiu. tá ligado? Bom, senhores, então é isso. Vamos tomar um café final?